Vamos começar imaginando a seguinte cena. Darryl Kyle. Ele era um arremessador de beisebol de elite, 33 anos de idade. No auge da forma física, né? Exatamente, no auge. Ele jogava pelo St. Louis Cardinals, tinha aquele físico invejável que a gente associa com a saúde perfeita. E, assim, nenhum histórico clínico preocupante, zero sintomas de cansaço anormal. Nada que levantasse suspeitas. Nada. Mas aí, uma noite, ele simplesmente deitou na cama de um hotel e nunca mais acordou. É o tipo de história que choca qualquer um. Demais. E a autópsia revelou um ataque cardíaco causado por aterosclerose coronariana profunda. Duas das principais artérias dele estavam bloqueadas entre 80% e 90%. E isso deixa a gente perplexa porque, nós imaginamos que uma rotina intensa de treinos constrói uma espécie de armadura, sabe? Uma imunidade contra as doenças dos meros mortais. Sim, existe uma ilusão de invencibilidade muito forte aí. A imagem que a gente tem de um atleta profissional é basicamente a antítese da doença. Com certeza, a gente olha e pensa que o sistema cardiovascular do cara é blindado. Perfeito, blindado. Só que o caso do Kylo força a medicina, e quem nos escuta também, a olhar para a realidade biológica com uma lupa muito mais crítica, sabe? E é exatamente essa a missão da nossa imersão profunda de hoje. Nós temos em mãos um material acadêmico bem denso, um capítulo fascinante sobre fisiologia do esporte e doenças cardiovasculares. O objetivo dessa nossa exploração é desmistificar o que realmente acontece dentro dos nossos vasos sanguíneos. É um assunto urgente, especialmente porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade global. O nosso material base aponta que elas causam mais de 34% de todas as mortes no mundo todo ano a ano. 34% é muita coisa. É gigantesco. É a força mais destrutiva para a saúde humana na era moderna. O que, aliás, nos traz de volta ao paradoxo daquele nosso atleta de 33 anos. Ok, vamos desempacotar isso. Como é possível que alguém operando naquele nível extremo de exigência, com artérias quase 90% entupidas, não receba nenhum sinal vermelho do corpo? Então, a resposta está num misto de biologia silenciosa e a herança genética. Tem um detalhe crucial na história do Darryl Kell. O pai dele faleceu de um acidente vascular encefálico com apenas 44 anos. Ah, então já tinha uma bomba relógio na família. Exatamente. O exercício físico, por mais extremo que seja, não é um escudo mágico que anula a nossa genética. O que aconteceu foi que o condicionamento de atleta dele basicamente mascarou os sintomas. O coração era tão forte que compensou a falta de fluxo até o limite absoluto. E aí, E aí colapsou de uma vez só. isso, colapso total. Tem um outro caso no material, o Ryan Shea. Ele era maratonista, campeão universitário e desabou durante a qualificação para a maratona olímpica, 28 anos. Só que lendo a fonte, eu notei que a causa da morte dele foi diferente, né? Sim, foi bem diferente do caso do Kibler. O texto fala em uma arritmia gerada por miocardiopatia hipertrófica e fibrose. Assim, para não perder ninguém nos jargões médicos, o que está acontecendo no peito de um jovem de 28 anos nesse cenário? Bom, ao contrário daquela artéria entupida por gordura que a gente falou, a miocardiopatia hipertrófica é um problema congênito. O miocárdio, que é o músculo do coração, ele cresce de um jeito excessivo e assimétrico. As paredes ficam grossas demais. Isso, grossas e rígidas. Mas o perigo letal não é só mecânico, é elétrico. As fibras do músculo ficam todas emaranhadas, tipo uma teia confusa mesmo. E é isso que chamamos de fibrose. Entendi. Aí imagina, durante o esforço absurdo de uma maratona, os impulsos elétricos que mandam o coração bater perfeitamente se perdem nesse emaranhado e geram um curto-circuito. Nossa. Esse curto-circuito que causa a aritmia fatal. Olha, vou atuar como advogada de diabo aqui, só analisando essas tragédias. Espera um pouco. Se correr uma maratona pode causar um curto-circuito desses e o esforço não apaga a genética, não seria mais seguro para nossa saúde continuarmos sentados no sofá? Essa é a grande armadilha, né? O que é fascinante aqui é como o nosso cérebro nos engana. O viés de disponibilidade ataca com tudo. Porque essas mortes saem no jornal o tempo todo. Exatamente. Recebem uma publicidade imensa justamente porque são chocantes e raras. Mas se a gente for olhar os dados epidemiológicos do nosso material, a realidade é o oposto exato disso.
O sofá é mais perigoso. Muito mais. O risco de um ataque cardíaco para os sedentários é de 2 a 3 vezes maior do que para quem é fisicamente ativo. O sedentarismo cobra um preço silencioso e devastador. O risco de fugir do movimento é incalculavelmente maior do que o risco de uma anomalia genética disparar numa corrida. Ou seja, o sofá continua sendo o arqui-inimigo. Mas vem cá, se atletas jovens podem ter essas placas de gordura acumuladas, quando é que esse entupimento realmente começa? Porque, tipo, fomos ensinados a achar que problema de coração é coisa de idoso. Essa visão cronológica é talvez o maior mito da saúde pública. A aterosclerose, que é esse endurecimento das artérias, não é exclusividade dos idosos de jeito nenhum. Não? Não. O material mostra de forma muito categórica que isso começa na infância. Para você ter uma ideia, estrias gordurosas, que são o início de tudo, já aparecem na aorta de crianças de 3 a 5 anos de idade. Peraí, sério? Crianças de 3 anos? 3 anos de idade. É chocante, mas é real. Caramba, isso muda toda a perspectiva. O texto até cita aquele estudo histórico da Guerra da Coreia, que eu fiquei perplexa lendo. Foram autópsias de soldados americanos mortos em combate nos anos 50. Sim, um estudo importantíssimo. A média de idade dos rapazes era de 22 anos. Eles estavam no auge militar deles. E descobriram que 77% já tinham evidências macroscópicas, tipo visíveis a olho nu, de artérias danificadas. Por que jovens de 22 anos já estariam tão mal assim por dentro? O contexto da época conta muito. Porque estávamos falando de jovens sob estresse extremo de guerra, comendo rações militares lotadas de gorduras saturadas, conservantes. E, claro, o tabagismo não era só normal, era incentivado nas trincheiras. Nossa, o combo perfeito pro desastre. O que o estudo provou na época foi que a doença já estava progredindo muito rápido antes da meia-idade. A aterosclerose é, na verdade, uma doença inflamatória crônica. E para quem nos acompanha visualizar bem isso, sem jargão pesado, como que a placa se forma? Porque não é como um cano de chumbo enferrujando devagar ao longo de 80 anos, né? Parece mais um vulcão ativo. Boa analogia. A ideia do cano acumulando lodo está meio defasada. Tudo começa com uma pequena lesão no endotélio, que é a camadinha mais delicada por dentro da artéria. Imagina o endotélio como um papel de parede lisinho. Tá, um papel de parede. Aí vêm as toxinas do cigarro, o açúcar alto ou a pressão alta, e causam pequenos rasgos nesse papel de parede. O corpo entra em pânico e manda células do sistema imune, os monócitos, para consertar. Então esses monócitos são tipo aqueles operários de obra que chegam para tapar um buraco na rua? Exato, eles chegam para trabalhar. Mas aí eles perdem o controle. Eles começam a engolir as partículas de colesterol que estão presas no rasgo, absorvem tanto lixo que viram o que a gente chama de células espumosas. Que nome bizarro. Pois é, e eles morrem ali mesmo, de tanto comer esse colesterol. Isso forma um cemitério de células inflamadas dentro da parede do vaso e incha, restringindo o sangue. E, lendo o material, tem um dado que buga a cabeça. A gente acha que o infarto acontece quando o vaso entope uns 90%, igual ao jogador de beisebol, mas o estudo fala que 70% dos infartos vêm de placas bem pequenas, obstruindo menos de 50%. Como assim uma placa menor mata mais? É o paradoxo do tamanho. O que importa não é o tamanho, é a estabilidade. Uma placa velha de 90% geralmente está dura, calcificada, dá cansaço, mas quase nunca rompe. Entendi, ela é tipo uma pedra. Isso. Agora, aquelas placas menores, de 30%, são como bolhas moles, cheias dessa inflamação e cobertas por uma capinha super fina e frágil. Prontas para estourar. Se a pressão arterial der um pico, essa capinha rasga. E quando o material lá de dentro toca no sangue, o sangue tenta estancar o vazamento e cria um coágulo gigantesco na mesma hora. Fechando 100% da artéria do nada. E cortando o oxigênio na hora. É um infarto. Caramba! E o que rasga o nosso papel de parede, muitas vezes, é a hipertensão, né? O texto diz que 1 em cada 3 adultos tem pressão alta. O coração faz muita força e vai gerando essas cicatrizes. Mas olha que curioso, o texto fala que mais de 90% da hipertensão é idiopática. Isso é basicamente uma palavra chique dos médicos para dizer não fazemos a menor ideia de onde isso vem, certo? Olha, sendo bem honesto, pior que é exatamente isso. A gente usa a palavra idiopática para fingir que sabe.
Brincadeiras à parte, uns 10% são problemas renais ou endócrinos claros, mas os 90% restantes não têm um vírus culpado. É um combo de fatores, então. É, genética, sal, estresse, sedentarismo. E como a gente não sabe a causa única, a gente foca só em baixar a pressão para ela não estourar os vasos. Até porque a pressão alta não arrebenta só o coração. Os vasos do cérebro sofrem demais, podendo gerar um acidente vascular encefálico, o famoso AVC. Sim, o derrame. Se a pressão rompe uma placa lá em cima, forma um coágulo e falta oxigênio. É o derrame isquêmico. Se o vaso só explode por causa da pressão, temos o derrame hemorrágico, que inunda o cérebro. A hipertensão é silenciosa e letal. Mas, mudando um pouco de engrenagem, se a gente não sabia de onde vinha a pressão alta e as doenças do coração, como é que a ciência descobriu os riscos? O texto menciona o mega estudo de Framingham, que começou lá em 1948. Um marco absoluto. Naquela época pós-guerra, as pessoas caíam mortas do nada. O próprio presidente americano, o Roosevelt, morreu de um derrame massivo. A medicina trabalhava no escuro total. Então eles resolveram acompanhar uma cidade inteira. Isso. A cidade de Framingham, em Massachusetts. Pegaram mais de 5.000 pessoas e acompanharam a cada 2 anos, décadas a fio. Eles inventaram o termo fator de risco. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, principalmente em relação ao colesterol. Eu adorei a analogia da fonte. O LDL é o entregador que suja a rua, mas o HDL é o nosso faxineiro heróico. É o caminhão de lixo do corpo. O LDL leva o colesterol pelo sangue, mas quando oxida, ele joga a carga naquelas paredes rasgadas das artérias que a gente falou. O HDL faz o transporte reverso. Ele patrulha as ruas, recolhe a sujeira e leva de volta para o fígado para ser destruída. Então, clinicamente, o colesterol total sozinho não diz muita coisa. O que manda é o balanço dos caminhões de lixo. O texto aponta o índice total sobre HDL. Acima de 5, risco alto. Abaixo de 3, risco baixo. Perfeito. Se você não tem faxineiros suficientes para limpar a bagunça dos entregadores, você tem um problema. E como a gente consegue mais faxineiros? O E movimento... aí o estudo traz uma história sensacional dos anos 50 do Dr. Morris sobre os ônibus vermelhos de 2 andares lá de Londres. Conta essa. Ah, essa é clássica. O Dr. Morris percebeu uma diferença brutal de infartos entre 2 grupos trabalhando no mesmo ônibus. Os motoristas e os cobradores. Isso, os motoristas passavam o dia todo sentados dirigindo. Os cobradores passavam o turno inteiro subindo e descendo as escadas daqueles ônibus de 2 andares para checar bilhetes. E os motoristas infartavam muito mais. Mas a fisiologia por trás não é só queimar calorias, né? O que acontece no coração quando a gente se movimenta? O exercício vira um engenheiro estrutural. Quando você exige mais do coração, o corpo não só melhora as artérias, como cria estradas novas. Novos capilares começam a nascer ao redor. É a circulação colateral. Ele cria desvios de trânsito inteligentes ao redor dos bloqueios. Exato. Se uma artéria principal começa a fechar, o corpo de quem se exercita já tem várias ruelas de desvio construídas, garantindo o sangue. Quem é sedentário não tem desvio. Aí é colapso. Além disso, o exercício produz óxido nítrico, que alarga os vasos e abaixa a pressão, além de subir o nível do HDL. É um remédio quase perfeito. Mas e se tudo falhar? Se dá um azar genético gigante e rolar uma parada cardíaca? O material também mostra como a medicina de resgate evoluiu muito para simplificar as coisas. A reanimação cardiopulmonar, a famosa RCP, mudou graças ao Dr. Gordon Ewey, lá no Arizona. Ele provou que a gente não precisa mais daquela respiração boca a boca na rua. Aquilo dava um medo danado nas pessoas, né? Mas por que abolir? Porque quebra o fluxo. Imagina o peito como uma bomba de água manual. Você aperta o osso contra a coluna e, quando solta, cria um vácuo que puxa o sangue. Você precisa de dezenas de bombeadas seguidas para criar a pressão necessária para o sangue subir até o cérebro. Aí se você para a compressão para tentar soprar na boca da pessoa. A pressão cai para zero, na mesma hora. O sangue despenca por gravidade e você tem que começar tudo do zero para o cérebro receber algo. Focar só na compressão peitoral sem parar mantém a pressão e tira o medo de quem está tentando ajudar. As taxas de sobrevivência dispararam. E mostra que às vezes um protocolo mais simples e sem interrupções
salva muito mais vidas do que a técnica perfeita mais complexa. E depois que a pessoa sobrevive, a reabilitação física pós-infarto corta as chances de um novo evento fatal em até 26%. O movimento reeduca o coração machucado, diminui a inflamação sistêmica e alivia a carga do miocárdio. Então, amarrando tudo isso que a gente explorou, a doença cardíaca começa lá na infância. Não é exclusividade dos nossos avós. O exercício constrói literalmente caminhos alternativos no nosso peito. E a gente não pode ignorar a fita métrica do colesterol e dos nossos caminhões de lixo. O movimento não é só para virar atleta, é sobrevivência estrutural. Tem um pensamento final que acho que resume a nossa existência nisso tudo, sabe? Se 77% de jovens de 20 anos já tinham as artérias danificadas e crianças de 3 anos já têm depósitos de gordura, É de se pensar. isso me faz questionar do ponto de vista da evolução. Nossos vasos sanguíneos foram forjados na Idade da Pedra para suportar gente correndo atrás de comida ou fugindo de predadores. Se hoje eles se desgastam já na infância, talvez a doença cardiovascular não seja só desgaste da idade. Ela é o resultado visível de estarmos prendendo motores primitivos projetados para a selva em chassis completamente sedentários. Nossa, motoristas primitivos em chassis sedentários sobrevivendo sob o estresse constante do século XXI. Isso é bem provocativo para a gente refletir. E é o convite perfeito para quem nos ouve calçar os tênis, colocar a nossa imersão de hoje no fone e fazer uma boa caminhada vigorosa agora mesmo. Que as imagens desses operários tentando tapar buracos nas artérias sirvam de motivação. Nós ficamos por aqui com essa análise e até a próxima exploração.